Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula especial da Escola Missionária. Vamos aqui para esta aula que é muito importante, relacionada à Escola Missionária de 2024. E eu vou aqui ampliar aqui a discussão aqui sobre o projeto de desenvolver a Escola Missionária na nossa igreja local, tá certo? Baseado nas informações do pastor Emílio Abdala. O que aconteceu com a visão? Qual foi a visão? A visão que Ellen White ela, ela teve de desenvolver a área evangelística nas grandes cidades. E houve um choque de realidade que ela teve. Ela não foi assim bem atendida para o desenvolvimento missionário nas grandes cidades. Não foi bem atendido, né, as informações dela. Então vamos aqui avançar aqui, ó. Quando Ellen White ela, ela estava na Austrália, porque no período ela foi para a Austrália, na cidade de Nova York, este homem aí que você está vendo, o senhor, está embaçado. Este homem aí, o nome dele era Stephen Haskell. Ele era um evangelista. Esse evangelista trabalhou na cidade de Nova York e ele tinha umas linhas de trabalho para poder alcançar as pessoas. Que na verdade este é o segredo, ou segredo não, ou uma fórmula muito eficaz de fazer um evangelismo dar certo. Trabalhar em várias áreas, não chegar e abrir a Bíblia, vamos cantar e aí começa a pregar. É necessário ganhar a confiança das pessoas, principalmente no lugar onde não tem apoio. Em Nova York não tinha igreja adventista. Então, Haskell começou a campanha e ele foi para outras cidades depois de Nova York. O que é que ele usava? A comportagem, a venda de livros, estudos bíblicos, que é o tradicional que nós fazemos, clínica de saúde, né? Não é só clínica de saúde, não é só auferir pressão, mas ele fazia muito mais além de auferir pressão das pessoas. O evangelismo e a escola de treinamento. A escola de treinamento é o tipo essa escola aqui, incentivando os irmãos a desenvolver, estudar técnica de como ganhar pessoas para o reino de Deus. E tinha um grande apoiador para alcançar as cidades urbanas no início do século atrasado, né? No século passado. Existia esse homem aqui chamado John Kellogg, que era um médico muito famoso. Ele criou o Hospital Adventista, o primeiro, e o Hospital Adventista se tornou um meio de braço de salvação para as pessoas conhecerem. Então, Kellogg, ele era evangelista também. Ele ajudou demais na pregação evangelística nessa cidade aí de Chicago, como vocês podem ver. Qual era a visão que eles fizeram em Chicago? Qual foi a visão? Clínicas gratuitas, né? Atendimentos gratuitos, isso mesmo. Distribuição de sopa, enfermeiras que visitavam os lares. Hoje tem até uns 20 anos que criaram esse programa, né? PSF, parece chamado, né? Uma equipe de médico, enfermeira, visita os lares. Então, isso eles faziam antes. Isso aí ganhava muita gente para Cristo, isso aí, gente. Abrigo para pessoas sem teto, barco com evangelistas. Então, observe que eles tinham uma visão missionária muito boa. Acontece que, pela virada do século, o projeto incluiu um pequeno hospital, clínicas gratuitas e distribuição de sopa, etc. Então, Kellon, que é esse moço que você está vendo aí ao lado, ele teve um desentendimento teológico. Ele passou a discordar da igreja adventista, ele sendo adventista, né? Inclusive, ele foi até removido do rol de membro da igreja. E isso fez com que Daniel, que é o que está aí
à sua esquerda, ele era o presidente da igreja adventista. Então, Daniel, para sufocar a fama de Kellogg, que Kellogg tinha fundado um hospital maravilhoso, ele tirou o peso da missão urbana e focou na missão estrangeira, com o objetivo de que a força política de Kellogg fosse diminuída. Para você ver que na nossa igreja, nos primórdios, né, a igreja adventista, teve brigas políticas, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, ó, na cidade de Nova York, em Chicago, em outros grandes centros de população, existem multidões de várias nacionalidades, e quase todos inadvertidos ainda. Entre os adventistas do sétimo dia há um grande zelo, e não digo absolutamente que haja demais, para trabalhar em campos estrangeiros. Mas seria agradável a Deus se o zelo proporcional fosse manifestado para trabalhar nas cidades próximas. Seu povo deve mover-se com prudência. Precisam lançar-se a este trabalho nas cidades como sério fervor. Então observa que o presidente Daniel, ele estava trabalhando para dar ênfase fora. E aí, ó, nessa conferência geral de 1909, Ellen White foi a última conferência que ela participou, né? Ela já estava chegando a partes de 80 anos. Seu último apelo foi focalizado na necessidade de reabrir a missão nas cidades e atender às necessidades das áreas metropolitanas. Olha, gente, eu quero dar um parabéns para vocês, porque eu percebo aqui que o nosso distrito aqui de Luzilândia, Piauí, existe muitos irmãos que têm sede evangelística, de fazer evangelismo. Isso está ótimo. Mas, infelizmente, em muitos lugares perderam isso. Os irmãos estão nem querem fazer evangelismo. O evangelismo é algo essencial. E o evangelismo não é só aquele momento das séries à noite, não. Envolve mais projetos. E ele vai estava dizendo, gente, vocês estão investindo só no mundo exterior? Vamos trabalhar nas cidades grandes aqui dos Estados Unidos. Muitas pessoas estão inadvertidas. A mensagem que estou ordenada a transmitir ao nosso povo neste tempo é evangelizar as cidades sem demora, porque o tempo é curto. O Senhor tem posto esse trabalho diante de nós durante estes últimos 20 anos ou mais. Pouco tem sido feito em alguns lugares, mas muito mais poderia ter sido realizado. Quando penso nas muitas cidades ainda por advertir, não posso descansar. É contristador considerar que tem sido negligenciado por tanto tempo, tá vendo? O que que a Ellen White fez quando ela viu que não podia fazer muita coisa? Quando ela voltou da Austrália, estava nos Estados Unidos. Ela mesma saiu evangelizar, ó. Depois daquela sessão de 1909, ela já com quase 80 anos, que aconteceu com Thomas Parks mesmo, aquela conferência, Ellen White passou várias semanas, meses, viajando pelo corredor nordeste americano, que era a porção mais urbanizada dos Estados Unidos, até hoje é a porção mais urbanizada, conduzindo campanhas evangelísticas. Ellen White estava realmente realizando campanhas evangelísticas. E neste evento aqui, ela se encontrou em Colômbia com uma União College e fez um apelo para o comitê da Conferência Geral e tinha muitos presidentes nesta foto aí. Um apelo para quê? Para eles voltar-se para pregar o evangelho nas grandes cidades, fazer evangelismo nas grandes cidades. Então, eu quero mostrar aqui para você a nota que ela falou naquele momento. Poucos têm sido ou sentido a responsabilidade de trabalhar nestas cidades, mas, em comparação com as grandes necessidades e as muitas oportunidades, apenas um pouco se fez. Onde estão vossa fé, meus irmãos?
Onde se encontram os obreiros, não deverão ministros de Deus ir a estes populosos centros e lá erguer a voz, advertindo as multidões? Está vendo o apelo que ela faz? E uma vez o que aconteceu? Correspondência daquele tempo, da época de Ellen White, de 1910 por aí, tinha grande convicção que o sucesso no evangelismo urbano dependia da liderança pessoal de Daniel, que é esse homem que está na foto aí, ó, Daniel, e seus associados da Conferência Geral. Quando Daniel fez uma de suas visitas regulares ao lar de Ellen White, a casa dela, tá vendo essa casa, é semelhante à casa de Ellen White, ela se recusou a descer as escadas para se encontrar com ele. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Então, esta aí é a representação da casa de Ellen White. Então, embaixo e em cima. Então, ela se recusou a descer porque ela não queria falar com o pastor. E não era qualquer pastor, era o líder mundial da igreja. Aí eu vou te mostrar uma frase agora que ela escreveu, que alguns adventistas que são desviados, eles usam para atacar a igreja. Só que eles usam a frase fora de contexto. Então, quando o presidente da Conferência Geral se converter, ele saberá o que fazer com as mensagens que Deus lhe tem enviado. Então, ele era um homem de Deus, o presidente, mas ele não tinha a visão missionária. Ele ficava segurando o evangelismo. Então, Ellen White falava esse tom. Quando ele se converteu, ele não está dizendo que ele não era homem de Deus, que estava apostatado, não era isso como alguns de nossos irmãos que são dos adventismos, das reformas, etc., né? Acreditam nisso, né? Como nós temos que sempre convertermos de alguma coisa que a gente continua fazendo errado, a gente sabendo que é certo. Sempre tem algo a gente fazer renúncia. Sempre tem algo para a gente focar mais, não é? Então, mais tarde, Daniel disse a um grupo de obreiros que na Austrália, que ela havia lhe enviado a seguinte mensagem. Qual foi a mensagem? Essa que a gente está vendo aí, né? E Daniel fez Ellen White descer a sepultura sem ver a evangelização nas grandes cidades, gente. Sem ver. Esse incidente é amplamente documentado na biografia de Ellen White, no livro dela, e daqueles que falam da obra de Ellen White. Mas não há evidência de que as medidas tomadas por ele, o Daniel, que já estava nos últimos anos de vida também, se tornou assim em uma missão urbana visionária. Parece que Ellen White foi para o túmulo grandemente desapontada sobre este assunto. Está vendo? Nem Ellen White, que recebia a visão direta com Deus, não conseguia fazer a obra avançar do jeito que era para avançar, né? O que aconteceu no ciclo da igreja de 1903 a 1940? Olha isso aí. Aconteceu o quê? A missão urbana adventista consistiu primeiramente na tentativa para alcançar os imigrantes e as minorias étnicas. Ou seja, eles voltaram assim, ó, vamos evangelizar o grupo de pessoas que está vindo da Alemanha, da Itália, da França. Vamos evangelizar os nativos daqui, os índios daqui. Então eles começaram a trabalhar na missão urbana focado neste aspecto, em especial no Nordeste americano, que é a parte mais populosa da época e tem até hoje também. E aí eles começaram a fazer o quê? No Concílio da Primavera do Comitê da Conferência Geral de 1953, 1953, há 70 e tantos anos atrás, foi votado a aplicar fundos para alugar um teatro. Esse teatro aí, ó, parece um hotel, certo? Uma pousada. E aí o que é que eles fizeram, né? É um quarteirão muito importante. Isso foi muito dinheiro para fazer esse trabalho aí. Nestes locais foram realizadas classes de culinária, sala de leitura, livraria, serviços sociais para atender diversos tipos de pessoas, clínicas anti-alcoolismo, bem como séries evangelísticas como uma abordagem arqueológica. Então, observe que houve evangelismo no lugar
muito estruturado, mas não foi o evangelismo em si. Várias coisas aconteceram. O evangelismo, para ele dar certo, tem que ter várias atividades sociais. Muitas, senão fica muito direto na Bíblia ali. Nós temos que fazer como Jesus, se misturar com as pessoas, ganhar a confiança dela, depois segue, oferecer o estudo bíblico. Olha, na sessão da Assembleia Geral de 2005, o desafio das cidades estava na agenda novamente pela primeira vez, após 100 anos. Olha, em 1902, Ellen White fazendo o apelo. 2005, voltou o trabalho de evangelismo missionário nas grandes cidades. A diretora do Instituto da Missão Mundial, a doutora Patrícia Agostinho, relembrou aos delegados o que Ellen White escreveu sobre a necessidade da Igreja Adventista. O que ela escreveu? Aprender com os outros que têm trabalhado de maneira mais bem-sucedida, outros que não têm toda a luz que a igreja tem. Então, aprender com os batistas, com os assembleianos, com a igreja pentecostal, que estavam crescendo nas grandes cidades e nós não estamos crescendo. Então, ele diz assim, ó, aprende com os outros irmãos evangélicos. Quer saber se uma cidade, quer saber se a tua cidade ela é boa de evangelismo? Olha para a Igreja Assembleia de Deus. Você quer saber se o seu povoado é bom de evangelismo? Olha para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja evangélica que tem pouca gente, ali o lugar é difícil. A Assembleia de Deus que tem muita gente, a igreja está lotada, ali é um lugar fértil, um lugar especial para pregar o evangelho. Mark Feeling e Mike Ryan observaram que, a menos que a Igreja Adventista Sétimo Dia tenha a coragem de fazer mudanças no remanejamento de finanças e focalize nas cidades, nosso trabalho continuará a crescer na área rural, que é onde está, vai crescendo mais e mais a igreja na área rural. Temos que focar na área urbana. A Assembleia produziu um documento intitulado Esperança para Grandes Cidades, como você pode ver aí. Esperança para Grandes Cidades, que desafiava as divisões da Conferência Geral a plantar novas igrejas em pelo menos em uma área metropolitana. É o desafio, não é? E para encerrarmos aqui esta aula, não deve haver regras fixas, gente. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. Sob a direção, porém, do Espírito Santo, a unidade deve ser preservada, a unidade da igreja. Há necessidade de homens que orem a Deus pedindo sabedoria que, sobre a orientação divina, possam pôr nova vida nos antigos métodos de trabalho. Inventem novos planos e métodos modernos de despertar o interesse dos membros da igreja, alcançando os homens e mulheres do mundo. Na próxima aula, que é a última aqui deste bloco, nós vamos mostrar como são realizados grandes evangelismos lá na cidade de São Paulo. Ó, o estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, são 648 municípios. Tem municípios que é muito maior que a cidade de Teresina, gente. Tem municípios que é muito maior que a cidade de Teresina. Então, nós iremos apresentar na próxima aula. Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aqui participando deste momento. Maranata.